colocar em prática aquilo que realmente, né, foi na direção de Deus, e também analisar aquilo que está não de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia tem 2 pontos para nós colocarmos diante da nossa vida, ou seja, aplicar. É bem verdade que no livro de Josué, o irmão falou aqui, presbítero, é muito forte isso, porque Josué, ele vai morrer, pastor, mas não vai deixar um líder. A Bíblia diz que Josué, no capítulo de número 24, ele vai alertar o povo. Ele fala ali, né, um texto muito conhecido: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É Josué dizendo que ele tem uma certeza daquilo que ele escolheu. Ele tem a convicção daquilo que ele está servindo. Então não é porque que Josué morreu que as coisas vão ficar bagunçadas. Não é porque que o líder não está presente, é porque as coisas vão ficar de qualquer maneira. Não. Eu falo que eu, como líder da minha casa, os meus olhos não estão lá quando eu saio para o trabalho. Os meus olhos não estão lá quando eu estou diante da obra de Deus. Não, meus olhos não vão estar, porque eu não sou onisciente, onipresente. Mas o Deus que eu sirvo é o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo conhece. Então, antes de nós sairmos para alguma coisa, pastor, algum propósito, o nosso Deus, ele nos dá a direção, mas também nos revela. Por que Deus é esse que nós vamos sair da nossa casa para fazer a obra, para fazer algo para o reino, ou seja, para fazer o nosso trabalho, seja para trazer o sustento para a família? Que Deus é esse que não vai falar conosco, né, durante o nosso cotidiano? A pastora citou aqui, muitas das vezes, nós estamos vivendo a escravidão moderna, irmão, aonde as pessoas querem colocar carga, mas foi falado aqui também, o nosso Deus, ele nos deu o jugo suave, o fardo leve. Então nós temos que estar ligados com as coisas espirituais. A Bíblia fala que quando Josué ele vai falecer, é interessante que agora eles estão dentro da terra prometida, irmãos. O povo está ali, já conquistou. Só que dentro daquele ambiente tinha pessoas ainda que não poderiam estar ali. Então por isso que o declínio espiritual veio. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali, Deus falou, não é para se ajuntar. Pega aqui, pega isso aqui, tá? Não estou falando para você se afastar do seu irmão, não ficar de cara feia, não. Eu estou falando para você cortar algumas coisas que é no mundo espiritual, aonde Deus falou para você não ter mais aliança, aonde Deus já falou para você não compactuar com algumas coisas. Por quê? Porque a ordem de Deus era: eu vou esperar o povo tomar a decisão para ver o que eles vão fazer. Deus, ele poderia muito bem, pastor, exterminar aqueles que estavam dentro de Canaã. Deus, ele poderia fazer isso sim, irmão, porque Deus também é juízo, Deus é justiça. Só que a misericórdia de Deus fez com que Deus esperasse alguém tomar a decisão dentro de Canaã. E a decisão, ela é minha, ela é sua. Tem pessoas que estão do nosso lado, ela não vai tomar decisão, irmão. Pega isso aqui, meu Deus, mano. Eu falo porque eu vivo experiências. Tem gente, pastor, que vai viver 10 anos do nosso lado, mas não vai tomar posição. Por quê? Porque Deus está esperando. Deus é misericordioso em esperar, pastor. Deus fica, eu creio que Deus está lá no trono dele falando assim: eu vou ficar sentado até essa pessoa tomar a decisão. Aleluia! Oh, glória! Então o declínio espiritual veio porque uma falta de líder. Mas espera aqui, não é só porque é uma falta de líder, porque Deus já avisou. E muitas das vezes Deus já avisou e nós ainda não tomamos posse da palavra. Seja eu, seja a minha casa, seja a casa de alguém, muitas das vezes Deus está falando e muitas das vezes nós não tomamos posse da palavra. Por quê? Porque dentro do livro de Juízes, Deus, ele vai ter que levantar homens. Eu já vou entrar na mensagem para não estender. E nós sabemos que Deus, ele vai levantar 13, 14 juízes. O último foi Samuel, profeta e sacerdote.
Só que a história de Jefité, ela é baseada com a história de Gideão. Só que é um pouco diferente. Por quê? Porque nós estamos falando de família, tá? A Bíblia diz que o pai de Jefité, ele vai gerar Jefité através de uma prostituta. Só que também vai gerar filhos, pastor. Ou seja, Jefité tem irmãos. Interessante que quando Deus ele fica na incumbência de levantar alguém, ele tira alguém de um lugar aonde que pessoas, já rejeitaram. Nosso Deus é terrível. Nosso Deus não perde uma guerra. É por isso que ele entra na guerra. E se ele entra na guerra, ele não perde a batalha. Então é interessante, antes de você olhar para alguém e julgar as imperfeições, começa a olhar para as pessoas e olhar as qualidades. Eita glória! Deus falou isso comigo dentro do meu quarto. Meu filho, tem uma pessoa que vive do seu lado 24 horas, mas não olha a imperfeição, mas olha a qualidade. Eu falei, meu Deus. Deus me corrigiu, tá, irmão? A Bíblia fala que Jefité e seus irmãos, eles estão juntos, mas daqui a pouco eles vão se separar. Por quê? Eles não vão aceitar um filho de uma prostituta conviver junto. A Bíblia fala que Jefité, ele vai para a terra de Tobi. Isso aqui é forte. Ele vai se afastar, porque os irmãos não queriam ele por perto. E nós estamos vivendo tempos assim, tá? Irmãos que era para estar apoiando, não quer por perto. Isso é triste para o nosso evangelho. Estou falando no sentido universal, irmão. É placa de igreja para lá, é placa de igreja para cá, e realmente tem gente que a gente não quer ficar perto e Deus está falando, é para você cuidar. Aí começa a apertar o mistério. Tem gente que não quer se afastar, mas Deus está falando, não, tem que ficar junto. Irmãos, é para isso, irmão. Só que os irmãos de Jefité vão rejeitar. Só que havia um propósito dentro desse detalhe. Jefité não vai à toa para Tobi. Ele se afasta a uma cidade distante. Ele não dá à toa. Deus não fez isso acontecer à toa. Por quê? Porque Deus já tinha avisado para o povo tirar os ídolos, que aí sim Deus ouviria e Deus responderia. Porque Deus tem ciúme, irmãos. Então Deus precisava de alguém com autoridade para naquele momento. Porque toda vez que o povo de Israel pecava contra o Senhor, ou era por idolatria, então Deus ele sempre estava com o coração triste. Você imagina Deus olhando para a terra agora nesse momento? Quantas pessoas estão cobiçando só riquezas materiais? Isso é triste, pastor. Quantas pessoas estão achando que está entrando numa porta que é de Deus e está caindo no buraco? Quantas pessoas estão achando que com o seu dinheiro vai conseguir fazer tudo nessa terra? Então Deus ele dá um recado para a gente nessa noite. Por quê? Porque os irmãos de Jefité vão gritar: ele não herdará a casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. A Bíblia diz que após o tempo passar, os filhos de Amon, Israel sempre esteve em guerra, irmãos. E a Bíblia diz que os inimigos de Deus vão começar a querer atacar o povo novamente de Israel. Só que o detalhe que Deus nos dá dentro desse texto é: Jefité está afastado dos irmãos, mas tem um propósito. Nem todo mundo que está fora da gente aqui no cotidiano, na liturgia, quer dizer, irmão, que não tem propósito. Você não pode sair do rebanho, Você não pode parar de congregar, e também você mete Deus, não provém de Deus.
Agora, nem todo mundo que está afastado, não é quer dizer que não tem propósito. O pastor levantou um propósito de oração. Isso aqui é forte, né, pastor? As pessoas que estavam com a gente. Isso é propósito de Deus. A Bíblia diz que os anciões, eles vão lembrar de Jefté. Por que eles lembram de Jefté? Porque Jefté é valente e também é valoroso. Só que interessante, enquanto Jefté está em Tobi, alguém quer andar com ele. Aí aqui está uma revelação para a gente, tá? Não é Jefté que está andando com os levianos, é os levianos que querem andar com Jefté. Isso aqui é para você, como cristão, pegar a visão que não é para você andar com o ímpio, mas que o ímpio vem querer andar como servo de Deus. Porque nós estamos vivendo a geração que eu sou cristão, então me afasto. Mas será que aquele ímpio está te observando, falando assim: epa, eu vi algo diferente neste varão, eu vi algo diferente nesta varoa? Porque a Bíblia fala que os levianos estão andando com Jefté, e não Jefté está andando com os levianos. Os anciões vão buscar Jefté, para onde? Para a batalha. Aí eu entendi o propósito. Os irmãos não estavam preparados. Os irmãos de Jefté, pastor, não estavam preparados. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que diz que está preparado para a guerra, irmão, é porque está preparado. Falar até papagaio fala. E o mundo espiritual não é brincadeira. Nós vivemos guerras e guerras. Então uma convocação, como falou aqui também no louvor, Gideão, foi de Deus, irmão. Não foi do homem. Porque você e Deus é a maioria. Pega isso aqui, tá? Quando você aprender a viver uma experiência com Deus sozinho, você e Deus é a maioria. Elias achou que estava sozinho, mas Deus falou para ele: ó, eu e você somos a maioria. Mas tem Obadias cuidando dos profetas. Enquanto você está cuidando de um lado, Deus está usando pessoas do outro lado para cuidar também. Isso é unificação da igreja. Então, se é culto dos varões, toda a igreja tem que estar junto. Se é culto de missão, realmente toda a igreja tem que estar junto. Só que preste atenção, com um detalhe: tem que ser convocado pelo céu. Pastor, não adianta eu querer sair da minha casa, do meu lar, e Deus não falou comigo. Aí você fala assim: mas pô, você é diferente? Não, irmão. Deus fala com cada um de nós. Se Deus falou com você para você fazer a obra, faça. Sabe por quê? Porque Deus nos dá vários respaldos dentro da Bíblia para fazer a obra de Deus. Mas não é fazer de qualquer maneira. Porque fazer a obra de Deus, até o ímpio faz. Aí você me pergunta como? Eu já vi macumbeiro, pastor, falando de Deus dentro do bar. Até ele faz a obra. Só que o cristão, ele foi chamado diferente, para ser diferente. Porque fazer a obra aqui e devê-la na rua não é de Deus. Fazer missão lá e ficar devendo no Serasa não é de Deus. Deus falou isso comigo. Devolver para Deus, irmão, não é devolver somente o dízimo, não, irmão. Porque nós somos uma geração assim: se eu devolvo, eu tenho oportunidade. A oportunidade Deus já te deu. E você não precisa de oportunidade com o microfone, você não precisa de oportunidade para estar no evento, não, irmão. Deus nos dá oportunidade todos os dias. Aí eu te falo: Enoque teve a oportunidade de andar com Deus. O texto diz que Enoque andou com Deus. E se você anda com Deus, Deus vai andar com você também. Porque então a igreja confunde: ah, eu sou de Deus. Mas e na hora da experiência? E na hora do aperto? Sabe por quê? É na hora da crise que nós vemos quem é a igreja e quem não é. Porque apontar, né,
aqui os problemas, pastor, vai ser fácil, né? Agora, apontar as qualidades é diferente, tá? Jefté, ele deixa um exemplo, né? Eu não vou entrar no voto do Jefté, não, porque muitos pegam no voto. Que ele foge diante dos seus irmãos, mas ele é valoroso e valente. Ou seja, tem guerras que você está enfrentando nessa noite, Deus está dizendo para você: continua nessa força. Sabe por que, missionário Amanda? Nós vivemos guerra externa e interna. Então, se você está vivendo uma guerra interna, continua sendo valoroso. Se você está vivendo guerra externa, continua valente. O pastor convoca aqui, tem que ser valente mesmo, pastor. Soldado tem que ser valente. Então, que Deus possa nos dar direção, continuar falando no nosso coração, né? Confirmando aquilo que Ele quer para o reino dEle e para a glória dEle. E quando as coisas começam a sair do nosso controle, Deus está dizendo que o controle sempre esteve nas mãos dEle. Nós estamos falando de uma família aonde que foi criado um homem que foi escolhido por Deus para direcionar um povo, ou seja, para subjugar um povo. E depois, pastor, a história continua e vai continuar, porque nem o Senhor Jesus Cristo vai conseguir, na verdade, pastor, vamos ser franco, pasme comigo, convencer muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não querem tomar posição, porque só é convencido de alguma coisa quando você toma a decisão. Só deixa o pecado quando alguém realmente reconhece. Então a nossa missão é pregar, a nossa missão é testemunhar. Porque tem testemunho em bastidores, irmãos, que não tem aplausos. Aí, ao invés de nós estarmos intercedendo, pastor, nós estamos subjugando. Eu falo isso como igreja, tá? Porque eu já vi irmão que é solteiro sair da sua casa fazendo a obra, não tem cartaz, não tem evento, e muita gente critica. Isso eu falando de igreja, não estou falando do ímpio, não. Né, pastor? Nós estamos vendo nossa geração, amigos. A geração que vive pelo status, a geração que vive pela vista. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que você não vive pela vista, você vive pela fé. E quem vive pela fé vê as coisas diferentes. Porque os anciões, pastor, estavam ligados com Deus. Eles não veem os irmãos preparados, mas eles lembram de Jefté. E tem crente que tem carteirinha de 20 anos, mas não está vendo nada. Meu Deus, eu gosto do meu Deus por causa disso. Porque tem crente que está 10 anos dentro da igreja, mas quando é para abrir a visão, não abre, não fala. Então é necessário você dar testemunho, não falando, mas é necessário falar. Não tenho, eu falei com Deus, eu fiz o jejum do celular. Eu falei assim: Senhor, se eu for usar o celular para outras coisas, que o Senhor me arranje o celular. E no dia que eu fui dar o celular para o meu filho, até quebrou lá dela. Deus falou comigo: até quando você vai falar com sua esposa? Você vai ficar apenas observando? Você que como líder, pastor de casa. Não estou falando de liderança de igreja, não. Deus falou assim: o celular que eu te dei é uma ferramenta para o reino. E
no dia que você usar o celular para outras coisas, eu quebro o celular até cai no chão. Você vê que nosso Deus não brinca em propósito. Enquanto você está sorrindo, né, feliz da vida com Deus, glória a Deus por isso, tem gente que está a ponto de se matar, irmão. Às vezes está do seu lado. Prefere pegar o celular, ficar na mensagem, ao invés de falar com o irmão. Ao invés de querer saber qual é a causa do irmão. Não vou você entrar em todas as guerras não, mas aqui Deus te falar. Porque muitas das vezes também crente quer entrar em todas as guerras, e perde a batalha, tá? Aí fala, Deus não é comigo. Aí Deus fala, quem mandou você entrar? É porque eu ainda estou vendo essa geração, eu vou entrar na peleja, vou entrar na guerra, mas cuidado, pede a Deus a orientação. Todos nós temos guerra. Todos nós passamos todos os dias uma dificuldade, seja na área espiritual, área financeira, área conjugal, né, pastor? Todo dia Deus nos dá experiência para isso. E é bem verdade que aqui tem pessoas experientes. Eu louvo a Deus por isso. E sem experiência não tem como ter caráter. Mas devemos aceitar, né? A rejeição muitas das vezes vem com um propósito, tá? Talvez estou falando com pessoas aqui que na sua mente está sendo rejeitado por muitos, ou está sendo criticado por muitos, mas não espera aplausos, ou melhor, não espera o homem mandar você fazer a missão. O homem está aqui para organizar. O pastor, como Salomão, né? Deus levantou Salomão com sabedoria, pastor. Então o homem está aqui realmente para direcionar, mas para mandar fazer é só Deus. Porque a mesma ordem que veio para Elias veio para Obadias, tá? Jezabel está matando os profetas. Elias já estava na incumbência de confrontar Acabe. Deus manda se encontrar com Acabe de novo, só que Deus prepara Acabe. Elias se apresenta a Acabe, mas Elias não se apresenta porque ele é profeta, não. Você querer se apresentar porque você é profeta, né, pastor? O pastor sempre fala aqui, subir aqui realmente, pastor, tem que estar na dependência. Temos que esvaziar de nós mesmos. Porque eu querer se apresentar como profeta é uma coisa, agora Deus me apresentar é diferente. Então que nós devemos exercer aquilo que Deus te chamou com excelência. Eu sou sincero com Deus, mano. Se eu for estar num lugar para não somar, eu prefiro nem estar. Porque tem gente que é assim, quer estar num lugar, aí não sabe se vai somar, não sabe o que vai fazer. Você lembra a igreja primitiva? Os apóstolos, eles estavam ali na incumbência, porque eles eram responsáveis. Ou seja, eles estavam tanto, pastor, cuidando do lado espiritual quanto do lado social. Só que ali tinha pessoas designadas para fazer a obra. Mas quer dizer que o apóstolo não fez? Ele fez porque Deus direcionou. Agora, se também Deus não direcionar, fica na intercessão. Se Deus mandou você orar um pelos outros, pastor, porque nós somos intercessores de Cristo também. Nós somos pequenos Cristos aqui na terra. O Senhor já está intercedendo por a gente, lá do trono. Mas se nós somos pequenos Cristos, devemos estar na direção de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém, pastor? Até aqui Deus me trouxe. Não vou estender. Quero agradecer a oportunidade e quero dizer, né, para a igreja continuar, né, nesse propósito de oração um pelos outros, para que possamos avançar para o alvo, que é Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.